O próximo ponto a ser abordado no curso de certo mecanismo é a questão de estabilidade. Como a gente conversou desde a primeira aula, né, desde o primeiro momento, esse é um dos principais aspectos a serem considerados no sistema, porque é essencial que os sistemas tenham um comportamento estável. Questões a respeito da resposta no tempo, ou do erro de estado estacionário podem ser tratadas, podem ser resolvidas com ajuste no sistema, que é como a gente vai ver depois com a criação dos controladores ou compensadores. Mas a estabilidade o sistema tem que ser estável para que ele possa funcionar devidamente. E aí esse é o tópico que a gente vai abordar nesse conjunto de slides agora. Então, a gente tem os três elementos principais a serem considerados, né? Seria a resposta ao transiente, a resposta no tempo, né, a estabilidade e o erro de estado estacionário. E dessa aí, a estabilidade é a mais importante do sistema. Né? Se o sistema é instável, resposta transiente e erro de estado estacionário não são relevantes serem analisados. O sistema linear existem diversas formas de se definir ou analisar a estabilidade. Vocês viram algumas em sinais de sistema, né, em processamento de sinais a gente trata estabilidade também, mas a gente tem uma outra forma de analisar a estabilidade dentro da área de controle, da mesma forma que a gente tem uma classificação a mais de estabilidade dentro da área de controle, quer dizer, a gente considera o mais comum, que a gente vai estar trabalhando mais normalmente, são sistemas estáveis ou instáveis, mas existe também um sistema dito marginalmente estável. Então, o sistema linear ou invariante no tempo é estável se a resposta natural se aproxima de zero quanto o tempo tende a infinito. Então, o que significa com isso? Significa que a resposta passa a ser mais em cima da resposta do sistema do que da resposta natural. O sistema linear e invariante no tempo é instável se a resposta natural cresce sem limite quanto o tempo tende a infinito. Então, a resposta natural é aquela que a gente não tem controle, é aquele exemplo do elevador, a questão da resposta natural se a gravidade. A gente não tem controle sobre isso. E o sistema linear e invariante do tempo é marginalmente estável se a resposta natural nem cresce e nem diminui, permanece constante ou oscila quando o tempo tende a infinito. Uma outra classificação que a gente tem de estabilidade é em cima das entradas, né? Então, o sistema é dito estável se toda entrada limitada leva a uma saída limitada, o sistema BIBO, Bounded Input, Bounded Output, ou é instável se qualquer entrada limitada leva a uma saída ilimitada, ou ele é marginalmente estável se o sistema for estável para algumas entradas limitadas e instável para outra. Bom, mas aí a estabilidade do ponto de vista de sistema de controle ela é avaliada em cima da posição dos polos. Tá? A gente viu na classificação de sistema de segunda ordem que o que você deseja é que quando o tempo tenda a infinito, a resposta no tempo ela vá se aproximando do estado estacionário, da resposta ideal, mas existem condições onde essa resposta nunca vai chegar a estar próximo daquele estado estacionário ou vai crescer cada vez mais, tá? Então isso daí essa avaliação é em cima dos polos do sistema, então isso é o que interessa para a gente. Então, polos no semiplano esquerdo produzem respostas naturais de decaimento exponencial puro ou senoides amortecidas. Então, isso interessa para a gente. Essas respostas vão tender a zero à medida que o tempo tende a infinito, né? O que a gente está querendo como estabilidade do sistema. Assim, se o sistema tiver polos somente no semiplano esquerdo, ele é dito estável. Então, os polos no semiplano direito produzem respostas naturais na forma de exponenciais crescentes, ou seja, o que a gente antes era, por exemplo, 1 sobre S mais 2 levava na resposta no tempo a ter um componente que era uma constante qualquer vezes E elevado a menos 2t. Então você tinha aí um decaimento exponencial. Já se eu tenho, por exemplo, 1 sobre S menos 2,
isso leva a uma exponencial elevado a 2t. Então, a exponencial passa a crescer e não decrescer. Então, polo no semiplano direito gera esse problema. Da mesma forma, polos com multiplicidade maior que 1 no eixo imaginário. Tá? Então, se eu tenho polos no eixo imaginário com multiplicidade maior que 1, isso vai levar a resposta do tipo a uma constante qualquer, t elevado a n cosseno de ômega t mais φ, né? Com n igual a 1, 2 seria a quantidade, a multiplicidade do polo, que também tende a infinito quando o tempo tende a infinito. Então, isso também é um caso de sistema instável. Então, resumindo, sistemas instáveis possuem funções de transferência com pelo menos um polo no semiplano direito ou polos com multiplicidade maior do que 1 no eixo imaginário. E aí, sistemas que têm polos no eixo imaginário, mas com multiplicidade de 1, geram oscilações sinoidais puras como resposta natural, e esses são os sistemas marginalmente estáveis, tá? Então, os sistemas marginalmente estáveis possuem função de transferência com apenas polos no eixo imaginário com multiplicidade de 1 e polos no semiplano esquerdo. Gente, no final desse conjunto de aulas tem uma série de exemplos que a gente vai ver essas situações. Observe nesse caso daqui, eu tenho um sistema com realimentação. Então, observe que na hora que eu vou avaliar a estabilidade do sistema, meus polos não são 0, menos 1 e menos 2. Eu tenho que calcular o sistema equivalente a esse para calcular os polos do sistema equivalente. Então, aí com essa posição com o valor dos polos, eu localizo e consigo classificar o sistema. Então, por isso que os polos que estão aqui, marcados com X, não tem nada a ver com 0, menos 1 e menos 2, tá ok? E aí está aqui o comportamento da função, da forma de onda, vê que ela vai se aproximando aqui do estado estacionário. Então, todos os polos sem plano esquerdo provocam isso. Já o sistema, novamente, os polos dessa função de transferência são 0, menos 1 e menos 2, mas eu preciso analisar os polos desse sistema equivalente. Então, os polos do sistema equivalente têm dois polos aqui no semiplano direito. Então, vejo como a resposta do sistema, nesse caso, claro, ela vai crescendo. Então, eu nunca vou voltar a me aproximar aqui do valor de estado estacionário que é o desejado. Então, tá aí um exemplo semelhante àquele, está certo? Se eu quero analisar a estabilidade desse sistema, eu tenho que calcular o sistema equivalente. Aqui eu preciso calcular os polos desse sistema para localizar esses polos no plano imaginário complexo e aí poder classificar o sistema. Então, só interessa para mim o denominador, só ele aqui interessa, e aí o denominador, os polos desse sistema estão todos no semiplano esquerdo, então o meu sistema é estável, tá? Bom, então existem algumas coisas que você pode avaliar, se você olha para o polinômio denominador, claro que existem algumas características que ele traz que já podem dar informações a respeito da localização dos polos. Então, se você tiver, primeira coisa, se você tiver mudança de sinal entre os coeficientes que você tem no denominador, no polinômio denominador, ou seja, um coeficiente é positivo, outro negativo, outro é positivo, negativo, não precisa ser alternância, mas eu tiver pelo menos uma mudança de sinal nos coeficientes que eu tenho do polinômio do denominador, então esse sistema já é instável, porque isso tem que ter sido gerado por algum produto do tipo S mais A vezes S menos A. Da mesma forma, se eu tenho algum coeficiente nulo, por exemplo, se você tiver no denominador S ao cubo mais 2S ao quadrado mais 1, então o coeficiente do S é 0. Isso quer dizer que houve algum A vezes S menos A vezes S. Então, houve alguma mudança de sinal aí que provocou com que esse S fosse suprimido, o coeficiente ficasse 0. Então, isso também mostra que o sistema é instável. Mais um ponto importante dessa história todinha que a gente viu, veja que a estabilidade ou instabilidade do sistema, ela é definida pela posição do polo, não por seu valor. Então, pensando nisso, Ruth e Hurwitz eles definiram uma forma de avaliar a estabilidade do sistema. Essa forma é válida até hoje em dia, até hoje ela é bem utilizada, que é a chamada tabela de Ruth. A gente tem dois
considerações aí, né? Eu primeiro preciso criar a tabela, entender como a tabela é criada, e depois eu preciso construir a tabela, tá? Eu preciso analisar a tabela, desculpe. Depois de construída, eu analiso a tabela para verificar o comportamento do sistema. Então vamos lá. Bem, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou partir para um exemplo, vou fazer a explicação em cima do exemplo e depois eu volto para não é nenhum caso geral aqui, que vai ser mais complicado você representar, mas para esse caso aqui, tá certo? Então vamos lá. Vê só, o que é que a gente vai ter, como é que a tabela ela vai ser construída, certo? Você vai pegar somente os coeficientes do denominador, lembra que só o que interessa para a gente é o denominador, e eu tenho aqui no meu denominador um polinômio de grau 3, né, terceiro grau, então eu vou legendar essas linhas dessa tabela com esses graus, S ao cubo, S ao quadrado, S a 1, S a 0, vou preencher as duas primeiras linhas, sempre as duas primeiras linhas, com os coeficientes que eu tenho do polinômio denominador em coluna. Ou seja, o coeficiente que eu tenho aqui é o de S ao cubo. O coeficiente que eu tenho aqui é o de S ao quadrado. Aqui é S e aqui é S elevado a 0. Então é 1, 1, 31, 103. Se preciso, você completa a tabela com zeros. Por exemplo, se meu polinômio aqui fosse de a potência 4, a gente ia ter mais um elemento aqui. Então aqui você poderia completar com zero. Aqui eu completei só para algumas operações ficarem mais visivelmente mais claras, mais simples. Bem, eu tenho aqui nessa linha todos os coeficientes de expoente ímpar. Tá? Então eu tenho aqui 1 vezes S ao cubo, 31 vezes S elevado a 1. Aqui são os coeficientes dos expoentes pares. 10 vezes S ao quadrado, mais 1030 vezes S elevado a 0. Então essa separação entre polinômios pares e ímpares vai ser útil para a gente. Eu posso aplicar qualquer operação a linhas dessa tabela daqui. Então, no caso dessa linha daqui, ela foi toda multiplicada por 1/10 para simplificar. Então, eu passo a ter esse elemento igual a 10 dividido por 10, 1. Aqui, 1030 dividido por 10, 103. Então, não tem problema nenhum fazer isso. Essa fica sendo minhas primeiras linhas da tabela. E as próximas linhas vão ser construídas em função das linhas anteriores. Como é que elas vão ser feitas? Sempre eu vou ter, então vamos tratar a linha seguinte, ela é sempre menos, tá? Então todas observe que sempre eu tenho um sinal negativo, tá? Então nunca vai ser sinal positivo. Então sinal negativo sempre vai ser uma matriz 2 por 2, então para todos os elementos é um determinante e uma matriz 2 por 2. Qualquer que seja o tamanho do seu polinômio denominador, sempre vai ser construído com matrizes 2 por 2. Onde as primeiras colunas são os primeiros elementos das duas linhas anteriores. Então veio 1 e 1 para cá, 1 e 1 para cá, 1 e 1 para cá. Então veja que sempre repete esses elementos aqui, tá certo? Então para a mesma linha, esses valores são os mesmos. São divididos pelo primeiro elemento da linha anterior, então 1, 1 e 1. Então esse 1 daqui de baixo é esse elemento daqui. E a partir daí, a próxima coluna é preenchida puxando elementos das colunas seguintes das duas linhas anteriores. Então, puxei 31 e 103 veio para cá, 31 e 103. 0 e 0 veio para cá, 0 e 0. Não tem mais nada, puxa 0 e 0 também. Então, aqui eu vou calcular o determinante dividido por 1, dá 0 e 0. Aqui vai ser 103 menos 31, tá? Com sinal negativo, menos 72, então vai ter o resultado menos 72 dividido por 1, menos 72. Próxima linha da tabela, mesma coisa. Aqui você poderia ter simplificado dividindo tudo por 72, tá? Mas a gente não poderia dividir por menos 72, é o que está dito aqui. O sinal desse primeiro elemento precisa ser preservado. Isso é fundamental para a análise da tabela. Qualquer operação que você fizer tem que preservar esse sinal do primeiro elemento. Então, para a próxima linha, mesma coisa,
vai ser matriz 2 por determinante matriz 2 por 2, sempre sinal negativo. Coloco na primeira coluna os primeiros elementos das duas linhas anteriores. Então, 1 em menos 72, 1 em menos 72, 1 em menos 72, 1 em menos 72. Divide pelo primeiro elemento da linha anterior, menos 72, menos 72, menos 72, e eu completo a matriz 2 por 2 puxando os dois próximos elementos das duas linhas anteriores. Então aqui a gente puxou 31 e 103, veio para cá, aqui eu puxo 103 e 0, vem para cá. Então 103 e 0. Aqui é 0 e 0, aqui é 0 e 0, então esses valores ficam 0, e esse valor aqui fica sendo 103, tá certo? Que a gente vai ter aqui no fim das contas é menos 72 vezes 103, com sinal de menos, dividido por menos 72. Então, meu resultado é 103. Então, eu fico com minha tabela já toda construída, tá certo? Bom, então, esse é a minha tabela final fica sendo essa aqui, tá certo? O que a gente vai ter que fazer? Então, a tabela está construída. Eu preciso agora analisar a tabela. Então, o que você quer saber é se existem polos no semiplano esquerdo, se existe no semiplano direito ou se existe no eixo imaginário. Por enquanto, o eixo imaginário está fora. A gente vai ver em que situação acontece o eixo imaginário poder aparecer polos no eixo imaginário, tá certo? Por enquanto, vamos considerar o sistema só como estável ou instável. Bem, para analisar a tabela, você vai olhar para a primeira coluna apenas, e para essa primeira coluna você vai contar quantas mudanças de sinal aconteceram. Então aqui de 1 para 1 não teve mudança de sinal, de 1 para menos 2 teve uma mudança de sinal, positivo para negativo, de menos 2 para 103 teve outra mudança de sinal, negativo para positivo. Como eu tive duas mudanças de sinal, então meu sistema tem dois polos no semiplano direito. Então essas mudanças de sinal ela reflete exatamente a quantidade de polos no semiplano direito. Se eu não tivesse tido nenhuma mudança de sinal, e isso poderia acontecer, não precisa ser sinal positivo, eu poderia ter todos os elementos aqui dessa primeira coluna negativos. Então isso indicaria nenhuma mudança de sinal, então eu tenho zero polos no semiplano direito. Então a quantidade de mudanças é a quantidade de polos que eu tenho no semiplano direito, tá? Bom, voltando aqui um pouquinho para a construção de forma geral, então eu peguei aqui um polinômio de grau 4, tá? Tenho aqui os coeficientes dele. A tabela sendo construída, essa é a quarta, a terceira ao quadrado, A1 e A0. Os coeficientes sendo colocados em coluna, A4, A3, A2, A1, A0. Não tem mais coeficiente, completa com 0. Tá? Então lembre que sempre é em coluna. E sempre as duas primeiras linhas da tabela, sempre isso, pode ser um polinômio de grau 20, você vai fazer exatamente a mesma coisa. E a partir daí a gente vai construindo as próximas linhas. Então a próxima linha dessa tabela, o elemento B1 é menos, está aqui o determinante, tudo dividido pelo primeiro elemento da linha anterior, então A3, 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 determinante dos primeiros elementos das duas linhas anteriores, A4, A3, A4, A3, A4, A3. E em seguida os próximos elementos da próxima coluna das linhas anteriores. Então A2, A1 puxa e vem para cá, A0, 0 vem para cá, não tem mais nada, 0, 0. E aí vai fazer essas contas e encontrar o valor de B1, B2 e B3. E aí, em seguida, a gente faz o mesmo procedimento para encontrar os próximos elementos da tabela, tá certo? Então, sempre sinal negativo, sempre matriz 2 por 2, sempre uma linha inteira é dividida pelo primeiro elemento da linha anterior, então está aqui B1 dividido por todo mundo. E aí eu tenho aqui os primeiros elementos das duas linhas anteriores, A3B1, 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 então isso também se repete. E a partir daí é que eu saio puxando os próximos elementos. Então, A1, B2 veio para cá, 0 e 0 para cá, 0 e 0 para cá. E aí segue a construção da tabela e a análise é como a gente viu, observando aí a primeira coluna. Tá?
Então vamos ver mais um exemplo. Então nesse exemplo esse seria o polinômio do denominador, então não me preocupei com o numerador, que ele não tem mais relevância. Então o polinômio do denominador é este de Gauss 7. Então eu legendo aqui as linhas da tabela, essa é a sétima, a sexta, a quinta, a quarta, ao cubo, ao quadrado, a 1 e a 0. Preencho as duas primeiras linhas com os coeficientes que eu tenho no meu polinômio denominador. Então está aqui 3 a sétima, 9 a sexta, 6, 4, 7, 8, 2, 6. Tá? Então, construir a tabela e a partir daí a gente vai construindo os outros elementos. Aí eu peguei um exemplo aqui só para mostrar esse elemento daí. Vai ser menos determinante de 3, 9, 6, 4 dividido por 9 e aí segue as contas para todos os outros elementos, tá certo? E em seguida, montada a tabela, a gente vai olhar para a primeira coluna e verificar quantas mudanças de sinais aconteceram. Então aqui eu tenho positivo a positivo, positivo a positivo, positivo a negativo, uma mudança de sinal. Negativo a positivo, duas mudanças de sinal. Positivo a positivo, positivo a negativo, três mudanças de sinal. Negativo a positivo, quatro mudanças de sinal. Então tem quatro mudanças de sinal, então o sistema ele tem quatro polos no semiplano direito. Os outros três polos estão no semiplano esquerdo. Tá? O sistema o polinômio é de Gauss 7, então ele tem 7 polos, 4 vão estar no direito, 3 no semiplano esquerdo. Como eu falei, esqueçam o eixo imaginário por enquanto. E existem dois casos especiais na tabela de Root que precisam ser tratados. Um é bem natural de entender, né? De perceber que poderia facilmente acontecer. A gente, quando divide, monta essa linha daqui dividindo por um elemento da linha anterior, e se esse elemento for zero, tá? Então pode acontecer desse elemento ser zero, então o que é que a gente faz com isso? Ou pode acontecer que a linha toda seja nula, tá? Então esses são os dois casos que a gente tem que tratar quando eu tenho um elemento zero e quando tenho uma linha toda nula. Esses são os dois casos especiais, tá? Bom, então para uma divisão, um elemento nulo, só o primeiro elemento nulo na linha, o primeiro elemento, não precisa ser, não importa ser outro, é o primeiro elemento, porque ele é que é levado à divisão. E existem duas soluções. A primeira é você trocar esse elemento nulo por um bias, um valor muito baixo, tá certo? Então, se você, e aí você trabalha, constrói toda a sua tabela em cima dessa variável daí, vou mostrar no exemplo. Outra é você trabalhar com os coeficientes reversos. Então, a ideia é que se eu reverto os coeficientes desse polinômio, ou seja, eu passo a ter o inverso de A0, S elevado a N, mais A1, S elevado a N menos 1 e assim por diante, isso é provocar uma inversão nas raízes do polinômio, mas não vai provocar uma mudança de sinal. Então, a localização delas em termos de semiplano continua a mesma, não tem problema. Só que isso pode não trazer muitos benefícios, né? Pode ser que a inversão, a reversão dos coeficientes, ela continue ainda provocando problemas no sistema, né? Então, talvez isso não seja a solução, mas é um caminho fácil, né? Por exemplo, um caso simples, se o seu sistema for simétrico, tá? Se ele for simétrico, os coeficientes forem simétricos, então eu mudar a ordem dos coeficientes, rotacionar esses coeficientes, não vai mudar nada do resultado. Embora não tenha a solução que seja perfeita, esse bias também não é muito tranquilo. Bom, então a ideia do bias é essa. Veja que nesse exemplo daqui, polinômio de Gauss 5, então a tabela construída com os expoentes marcados aqui, essa é a quinta, essa é a quarta, terceira, segunda, primeira e zero. As duas primeiras linhas construídas com os elementos os coeficientes que eu tenho do polinômio. Então 1 essa é a quinta, 2 essa é a quarta, 3 essa é a terceira, s é o quadrado, 5s mais 3. Então construí aqui o polinômio. E aí nas contas a gente encontrou um valor nulo aqui nessa próxima linha. Então se eu trabalhasse com esse valor nulo, a divisão aqui ia ser problema. Então a ideia é construir, trocar esse valor nulo por um valor muito baixo e sair trabalhando na tabela, construindo toda a tabela, considerando essa variável epsilon como sendo um valor muito baixo. E em seguida a gente vai analisar o que é que acontece com o sistema
quando esse epsilon ele tem um sinal positivo ou negativo, tá? Então eu vou construir mais duas colunas e analisar o comportamento do sistema para um epsilon positivo ou um epsilon negativo. Obviamente que aqui eu estou mostrando todos os resultados possíveis, mas meu sistema, se já vinha com dois elementos positivos aqui, eu considerar epsilon negativo já vai me trazer aqui um sistema instável, né? Eu já vou ter uma mudança de sinal, já vou provocar a instabilidade do sistema. Então, claro que a gente pode analisar essa situação e já descartar o caso do epsilon negativo. Mas aí aqui eu considerei tudo para a gente ver o que está acontecendo. Então, se eu considero o epsilon positivo, a gente vai ter aqui sempre positivo. Quando chega aqui, eu vou ter 6 vezes um valor muito pequeno, menos 7, que é maior do que 6. Então, esse valor daqui vai dar menor do que 7. O resultado dessa operação daqui vai dar negativo. Como o epsilon é positivo, a gente tem aqui negativo. Então, essa é a análise que a gente tem feito. Precisa fazer, tá certo? E aí, nesse caso, o mais importante do que a gente localizar os polos é saber que o sistema foi instável. Veja que nesse exemplo daí, o sistema tem mudança de sinal para as duas colunas. Então, o sistema ele é sempre instável, qualquer que seja o valor de epsilon. Então, no caso aqui eu fiz a reversão dos coeficientes, tá certo? Então veja que o que aconteceu era, eu tinha meu polinômio S a quinto, 2S a quarta, 3S ao cubo, 6S ao quadrado mais 5S mais 3. Eu mudei a ordem dos polinômios, então o S a quinta ficou com o coeficiente 3, então ficou 3S a quinta, 5S a quarta, 6S a terceira, 3S ao quadrado, 2S mais 1. Então esse é o meu novo polinômio. E aí veja que esses daqui seriam os polos do meu polinômio, do denominador aqui, as raízes do denominador seriam essas daqui, e as raízes de D de S do inverso são essas daqui, que é exatamente o inverso das raízes que a gente tinha do polinômio original. Então ele provoca mudança dos valores, mas não provoca mudança de localização no eixo imaginário, tá? E aqui é a nova tabela construída com esse novo polinômio. Bom, aí o caso mais complicado a ser tratado, na verdade, é quando eu tenho toda uma linha nula, tá? Esse é um problema que acontece, ele é comum quando um polinômio divide o outro, tá? Então, ou seja, você olhar para aqui, na verdade, depois da simplificação, esse polinômio aqui, os coeficientes que eu tenho, 1, 6 e 8, eles são exatamente iguais aos coeficientes que eu tinha acima. Da mesma forma, se fosse 2, 12, 16, ia ser também a mesma coisa, que a gente poderia simplificar por 2. Então, isso é o que indica que a próximo elemento vai ser a linha nula. Porque a matriz que eu vou construir aqui é 1, 1, 6, 6. Então, ela vai ser 1 vezes 6 menos 1 vezes 6 dá 0. Então, essa linha toda vai ser nula nessa tabela. Então, isso precisa ser tratado, é o elemento mais delicado, tá certo? Então, o que a gente pode fazer o que a gente precisa fazer nessas situações, tá certo? A ideia é que, bom, primeiro precisa ser marcada a linha nula, tá? Você precisa saber onde aconteceu a linha nula, tá? Então, eu sei que a linha nula aconteceu aqui. Com essa linha nula eu vou voltar para a linha anterior a ela, então dela eu volto para cá, para essa outra linha, e construo um polinômio auxiliar com esses coeficientes daqui. O polinômio vai ser 1 vezes S a quarta, mais 6 vezes S ao quadrado, mais 8 vezes S a zero. Ou seja, você vai considerar que essa linha inteira tem coeficientes de S elevado a um expoente par, tá certo? Então, é chamada uma linha de expoentes pares, então ela vai servir para a gente para construir um polinômio auxiliar. Então eu vou ter aí o polinômio 1S a quarta mais 6S ao quadrado mais 8. Você vai pegar esse polinômio e vai derivar ele em função de S. Então veja só. Eu crio o polinômio S a quarta mais 6 ao quadrado mais 8, deriva em função de S, passa a ter 4S ao cubo mais 12S mais 0, 4S ao cubo, veja que é exatamente
o expoente que eu tenho na linha nula. Então eu vou pegar esses coeficientes daqui e substituir os valores nulos que a gente tinha antes. Então onde eu tinha 0 fica com 4, onde eu tinha 0 fica com 12, e aqui obviamente continua 0. E aí eu posso simplificar a linha todinha multiplicando por 1/4, então eu passo a ter aqui 1, aqui 1, e aqui 12 por 4, 3, tá? Então com isso, aí você consegue, continua se construindo a tabela normalmente, e a linha nula inclusive pode voltar a aparecer. Você pode voltar a ter uma outra linha nula aí ao longo do seu desenvolvimento. Tá? Isso é possível e acontece de acordo com os polos que você tem. Eu vou mostrar no exemplo. Então a tabela é toda construída, tá aí a tabela feita normalmente, passando a utilizar aquele polinômio auxiliar, constrói a tabela e aí a partir daí vai fazer a análise mais ou menos normal, tá? Se a gente vai considerar como teve a linha nula, então isso traz algum reflexo no sistema, tá? Então a gente não pode definir tudo. Eu sei que não tem mudança de sinal, então não tem polo no semiplano direito. Mas o fato de não ter polo no semiplano direito não quer dizer que todos estão no semiplano esquerdo. A gente pode ter polo no eixo imaginário. Então isso é que vai ser visto. Então vejam, o que a gente tem. A linha nula aconteceu aqui, ela precisa ser marcada, você precisa saber onde aconteceu a linha nula. Meu polinômio auxiliar foi gerado pela linha anterior, tá? E agora a sua análise vai ser feita exatamente considerando esse polinômio, o ponto onde eu usei um polinômio auxiliar. Então eu vou fazer esse ponto vai ser utilizado duas vezes. Eu vou fazer uma análise de S5 até S4 e vou fazer outra análise de S4 até S0. Tá? Então esse é o ponto onde que me gerou o polinômio auxiliar. Tá? Então não é a linha nula que vai gerar esse marco daí para ser trabalhado duas vezes. É a linha que gerou o polinômio auxiliar. Tá certo? Então no caso aí a linha S4. Então eu vou analisar, como eu falei, DS5 até S4 e DS4 até S0. De S5 até S4 não teve nenhuma mudança de sinal. Mas olha, eu não estou procurando agora 5 polos. Eu estou tratando com só 2 expoentes. Então é como se a gente tivesse aí S a quarta que multiplica S mais 1, certo? Ou seja, S é a quinta mais S é a quarta. Então é como se eu estivesse tratando somente um polinômio de primeiro grau, seria o S mais 1 que a gente tem. Então a gente está buscando aí somente uma raiz. Então, como não teve mudança de sinal, zero mudança de sinal, zero polo no semiplano direito. Mas agora a gente vai olhar de S4 até S0. Aqui eu estou buscando 4 raízes, tá certo? Estou buscando 4 raízes. Só teve uma linha nula, né? Então uma linha nula gerou essas 4 raízes. Não há mudança de sinal. Se houvesse mudança de sinal, como sempre, caracterizaria polos no semiplano direito. Aí não houve mudança de sinal. Então esses 4 polos que eu estou procurando aí vieram de uma linha nula, eles estão no eixo imaginário. Então, o que dá para você um polo no eixo imaginário é ter aparecido uma linha nula, tá certo? E, obviamente, eu não tenho mudança de sinal aí dentro. Então, esses 4 polos são no eixo imaginário. Como só teve uma linha nula, eles têm multiplicidade 1. É como se eu tivesse um J e menos um J, um par de polos, 2J e menos 2J, outro par de polos. Tá? Então, essa é a explicação que tem aqui, com o porquê. Pronto, aqui tudo novamente bem explicado. Tá aqui a linha nula, tá? A análise feita de S5 até S4, de S4 até S0. Tá? De S5 até S4, nenhuma mudança de sinal, então sem polo, sem plano direito. De S4 a S0, nenhuma mudança de sinal, mas veio de linha nula, né? Já foi gerado de linha nula.
Então, desse 4 até esse 0, a gente pode buscar, tá buscando 4 raízes, essas 4 raízes estão no eixo imaginário com multiplicidade 1. Se eu tivesse acontecido outra linha nula ali dentro, aí isso indicaria multiplicidade 2. Então, essa quantidade de linha nula implica aí na multiplicidade dos seus polos, no eixo imaginário. Então, né, nesse caso daí, nesse exemplo daqui, tá certo? Eu peguei só os polos para mostrar, ó, aqui, menos 7, 2i, menos 2i, e aqui é a raiz de 1,41i menos 0,41i também. Então eu tenho aqui realmente um polo no semiplano esquerdo, 4 polos no eixo imaginário, mais eles com multiplicidade 1, ou seja, só o polo seu conjugado, tá? Bom, aí tá um outro exemplo de linha nula, que aí vocês podem fazer, podem trabalhar com isso para verificar o que é que vai acontecer. Tá aí a resposta, os polos dele, mas observando que normalmente nesses exemplos eu coloco os polos aí, as raízes do polinômio do denominador, simplesmente para ilustrar, tá certo? A gente, no fim das contas, como eu disse no começo, a tabela não se preocupa em dizer qual é o valor dos polos, isso não interessa. Ela quer saber somente onde é que eles estão localizados. Nesse sistema, algumas coisas interessantes da tabela de Root, né, já começam a surgir para a gente. Então veja esse sistema aqui abaixo, tá certo? Então tem um sistema com realimentação unitária. Para calcular a estabilidade, a gente tem que calcular o sistema equivalente, então tenho que tratar a realimentação aqui para transformar num bloco só. Então, meu sistema equivalente é esse daqui em função de K, e aí eu construo a tabela. E a tabela é toda, obviamente, como eu tenho a variável K envolvida, ela é toda construída em função dessa variável K. Mas aí eu posso olhar, montei toda a tabela em função de K, a partir disso eu posso olhar para essa primeira coluna daqui e dizer alguma coisa. Por exemplo, aqui eu vou ter o valor zero, né? Esses casos vazios são zero. Se K igual a 1386, isso daqui vai ser zero. Então eu vou ter aqui uma linha nula, certo? Se K for maior que 1386, eu tenho aqui um sinal negativo. Então eu vou ter aqui K igual a 1500, suponha. Então isso aqui vai dar negativo, aqui vai ser 1500, então eu vou ter duas mudanças de sinal, vou ter dois polos sem plano direito. Já se K é menor do que 1386, considerando que K é positivo, é maior do que zero, então eu vou ter aqui um valor, um resultado positivo. Então eu vou ter meu sistema estável. Então para esse sistema eu posso colocar esse ganho como sendo menor do que 1386, maior do que zero e menor do que 1386, que ele vai garantir a estabilidade do sistema sempre. Assim, algumas observações interessantes, né? Que vejam, a linha nula fez com que indicou para a gente que haveria polos no eixo imaginário. Para ter um polo no eixo imaginário, eu preciso ter ele e ter o seu conjugado. Então, a linha nula sempre só pode aparecer num polinômio de grau ímpar, porque isso garante que a gente volte, tem um polinômio de grau par, e na hora que eu estou fazendo a análise aqui, eu estou procurando por um número par de raízes, tá? 4 raízes, 6 raízes, etc. Eu não poderia procurar um número ímpar de raízes se eu tenho sempre ela e o conjugado, que elas estão no eixo imaginário. Bom, para uma representação estado-espaço, né, a gente precisa passar para a função de transferência. Então eu passo para a função de transferência, calculo somente determinante. Lembra isso aqui que eu tinha comentado antes, só o determinante necessário para avaliar o sistema, o determinante não, o denominador, desculpem. Então o denominador é que vai ser necessário, ele que vai dizer se o sistema é estável ou não. Então, resumo dos casos: não houve elemento nulo em linha alguma, né, nem em primeira posição, nem em momento nenhum. Então, a mudança do sinal indica que eu tenho polo sempre plano direito. Zero apenas o primeiro elemento de uma linha, uso da variável muito pequena ou coeficientes reversos. E linha nula, a gente cria o polinômio auxiliar e divide a análise aí em n mais 1 partes, onde n é o número de linhas nulas. No caso, a gente fez
tive uma linha nula naquele exemplo, então eu dividi a análise em duas partes. Tá? Bom, tá aqui a linha nula e tá aqui a parte 1 e a parte 2 foram as análises que a gente fez antes. Bom, e aí tem uma série de exemplos, de uma série de situações. Esses dois primeiros exemplos não deu para fazer no computador, mas os outros estão mais organizados, tá certo? Então aqui, nesse caso daqui, tem uma mudança de sinal no polinômio denominador, tá certo? Então, como a gente viu, você já sabe que o sistema é instável por causa dessa mudança de sinal, mas a tabela ela tem que também tratar essas situações e ela trata. Então tá aqui minha tabela, S ao cubo, S ao quadrado, S a 1, S a 0. A construção do 1 menos 1, 4 menos 4. Então isso zera essa linha daqui todinha, tá? Então zera essa linha, então indicando já que eu tenho polo no eixo imaginário. E aí volta para a linha anterior, cria um polinômio auxiliar, menos 1s ao quadrado, menos 4s a 0, deriva, dá somente menos 2, bota esse coeficiente aqui, então aqui fica menos 2, aqui fica 0, tá? Não tem o que fazer. E aí continua trabalhando com a tabela normalmente, tá? Então aí o que eu tenho? Minha análise, como a linha nula foi aqui, voltei para a linha anterior para criar o polinômio auxiliar. Então eu tenho duas análises sendo feitas, tendo como em comum a linha anterior à nula. Então de S ao cubo até S ao quadrado, novamente a gente está procurando um polinômio apenas, um polo apenas. Então eu tenho uma mudança de sinal, implica que eu tenho um polo no semiplano direito. Da linha nula para baixo, eu não tenho nenhuma mudança de sinal, menos 1, menos 2, menos 4. Então eu não tenho um polo no semiplano direito. E veio de uma linha nula, então meus próximos dois polos, que eu estou agora com o polinômio S ao quadrado apenas, eles são no eixo imaginário, só teve uma linha nula, então eles têm multiplicidade 1. Está aqui uma outra situação de troca de valores, também já é a linha nula, e a gente também consegue trocar. Mas nesse caso daqui, assim, a gente teve uma linha nula aqui, mas tudo normal, voltei para a linha anterior, criei o polinômio auxiliar, troquei os valores daqui da linha nula por esse polinômio auxiliar, mas eu tive aqui uma mudança de sinal nessa região. Então eu fiz uma análise de S3 até S ao quadrado e de S ao quadrado até S a 0 e encontrei uma mudança de sinal. Então essa mudança de sinal eu tive, logicamente, isso provocou aqui um polo no semiplano direito, tá? Eu tenho uma outra mudança de sinal aqui, que dá também um polo no semiplano esquerdo. E aqui, como eu só tenho um polo no semiplano direito, aqui indica, essa mudança de sinal, desculpa, indica um polo no semiplano direito também. Então, eu tenho um polo no semiplano direito devido a essa mudança de sinal. Tenho outro polo no semiplano direito devido a essa mudança de sinal. E aí, o terceiro polo vai estar no semiplano esquerdo. E aí, só por curiosidade, está aqui os polos menos 1, 1 e 2. Mas, de novo, lembre que o critério, a tabela, elas não dão para vocês os valores dos polos. Bom, aqui tem outro exemplo, todo feito em detalhes, tá? Da construção da tabela, da análise da tabela, quais eram os polos que a gente teria, então o que é que você esperava. Aqui mais um exemplo da tabela, tá? Com um caso simples aí. Um outro exemplo que a gente gera linha nula, então eu consegui uma linha nula, voltei para a linha anterior, construí meu polinômio auxiliar, 1 vezes s ao quadrado mais 1 vezes s a 0, derivei em função de s, dá 2s, peguei esse valor, troquei os valores que você tiver, claro, né? Se eu tiver mais valores, dependendo do polinômio que eu tenha para derivar, eu vou compor mais elementos da minha linha. Então aqui foi só 2s, então vem para cá, que é 2s mais 0, e aí continua todo o processo. Análise feita de S3 até S2, de S2 até S0. Aqui não teve mudança de sinal, então tem um polo no semiplano esquerdo, 0 polo no semiplano direito, então 1 no semiplano esquerdo. Aqui veio de uma linha nula, então implica que a gente tem polos no eixo imaginário, e eu não tive mudança de sinal, então os dois polos que eu procuro estão os dois no eixo imaginário. Aqui tem mais um exemplo, só que aqui nesse caso, veja, apareceram duas linhas nulas, ok? Então, eu tenho
N mais uma partes para quebrar e analisar, tá certo? Então a gente vai fazer essa análise de S5 até S4, S4 até S3 e S2 até S0 também. Então a gente vai fazer essas duas análises aí. Tá? Nesse outro caso, sim, observe que eu coloquei os polos aqui, é bem interessante vocês verem o que está acontecendo nos polos, né? Esses polos aqui tem multiplicidade 2, aí com eles eu gerei esse polinômio e apareceram duas linhas nulas, que é exatamente em cima da multiplicidade deles. Aqui a mesma coisa, polos com multiplicidade 2, mas nesse caso o meu polo que é real, eu coloquei no semiplano direito. Então a gente tem aqui uma mudança de sinal implicando esse polo, né? Bom, e aí tem mais alguns problemas sugeridos para vocês fazerem aí no livro e algumas coisas do MATLAB para vocês reforçarem. Próxima aula, erro de estado estacionário.